Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para rever algumas questões que vocês fizeram, tirar dúvidas e quem sabe naquela questão que você ficou aborrecido porque não conseguiu responder de forma adequada, né? A gente está aqui para revisar e tirar as suas dúvidas. Bora comigo? Quem vem aqui primeiro ano, o que será que tem para hoje? O arcadismo. Então vamos lá, o arcadismo. Dentro do arcadismo, nós temos um autor chamado Cláudio Manuel da Costa, é um poema dele que a gente vai ler agora para poder responder a questão que nós temos aí. Leia, ó posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na terra, na tarde clara do calmoso estio, turvo banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo em fluxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Bem, a gente já viu aqui algumas coisas, umas palavras bem diferentonas, né? E essa é uma característica do período Arcade. Logicamente é um período mais distante, nós, então as palavras são um pouquinho diferentes, né? Mas diz aqui a nossa questão. A concepção Arcade de Cláudio Manuel da Costa registra sinais de seu contexto histórico. Então, nós temos que entender um pouquinho do contexto histórico de Cláudio Manuel da Costa para poder responder essa questão. Refletidos no soneto por um eu lírico o que será que há nesse soneto que o eu lírico tenta retratar, tenta mostrar? Será que ele busca o reconhecimento literário entre as gerações futuras? Está falando alguma coisa sobre o futuro aqui? Será que ele contempla com sentimento de cumplicidade a natureza e o pastoreio? Será que ele lamenta os efeitos produzidos pelos atos de cobiça e pela indiferença? Será que ele encontra aqui na simplicidade das imagens a expressão do equilíbrio e da razão? Será que ele recorre a elementos mitológicos da cultura clássica como símbolos da Terra? Bem, eu destaquei algumas coisas para a gente poder entender. Veja aqui o que ele fala. Leia a posteridade, então ele está falando, né, de alguma coisa que poderá vir, mas ele lembra que ele quer saber ali, né? Registra sinais do seu contexto histórico. Ele fala de um enfraquecimento frio. Ele diz assim, ó, não vês o vasto campo da ambição recreias. Então ele dá um sentido aqui, um ar de indiferença, né? Porque ele diz, ó, não vês, deixa a desejar esse aspecto, né? Então, das alternativas que nós lemos, a gente percebe que a alternativa C é a que melhor se encaixa, levando em consideração isso que nós comentamos agora, especialmente aí na questão da indiferença, ok? Vamos para a segunda? Bom, essa aqui dizia para a gente assinalar a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige a um interlocutor, ou seja, ele está falando com algo ou alguém, certo? Com o interlocutor. Quem será esse interlocutor? O texto tem que responder isso para a gente. Então vamos dar uma olhadinha? Torno a ver-vos, ó montes, ó destino. Olha só, será que dá alguma pista para a gente já no primeiro verso? Torno a ver-vos, ó montes, ó destino. Aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Percebe que quando ele começa esse soneto, ele já destina esse soneto para conversar com alguém. E se você discorrer todo o soneto, você vai perceber essa fala de interação com alguém específico, alguém não, né? Algo específico, que é no caso ó montes. Ele diz: torno a ver-vos, ó montes. Então ele vai ali e começa a conversar com o monte, né? Isso a gente chama de vocativo. Se você lembrar das aulas de língua portuguesa, você vai lembrar do vocativo, né? Geralmente entre vírgulas, lembra? Bem, e nós temos essa opção aqui na alternativa A. Então, se você assinalou a alternativa A, levando em consideração isso, porque o Cláudio Manuel da Costa ele está se dirigindo a alguém ou alguma coisa, no caso, então você acertou se você assinalou a alternativa A. Vamos para a próxima questão?
Muito bem. Puxa, essa aqui eu até deixei a primeira parte sem... Já coloquei assinalada aí para vocês, mas vamos lá. Um soneto também, percebam como há incidência de sonetos no arcadismo. E esse aqui diz assim: onde estou, esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que fazia perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Perceba que Cláudio Manuel da Costa aqui, ele diz aqui, a nossa questão diz que ele contempla a paisagem e essa contemplação da paisagem permite para o eu lírico uma reflexão que transparece uma. O que transparece essa reflexão? Qual momento específico a gente vê uma reflexão? Eu destaco aqui especialmente o último verso, onde ele diz, eu me engano. Já estava no momento que você fala, estava pensando em alguma coisa, pensando, me enganei nisso. Pois é, ele faz mais ou menos isso aqui nesse soneto. E ele diz, eu me engano. E aí cai a ficha, a região não é essa. E dentre as alternativas nós temos angústia provocada pela sensação de solidão. Será que ele está sozinho ali dentro do poema? Você percebeu que ele está sozinho em algum momento? Eu não consigo perceber essa solidão nesses versos, né? Há uma resignação diante das mudanças do meio ambiente? Será que há uma dúvida existencial em face ao espaço desconhecido? Ou há uma intenção de recriar o passado por meio da paisagem? Ou há uma empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra? Se você assinalou que há uma empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra, você acertou, porque especialmente aí na última, né, quando ele diz, eu me engano, a região não é essa, ou seja, ele tem aquela agonia da terra já descrita lá desde cima, né, onde eles contemplá-lo, tímido, esmoreço, né, então ele vai dando essa definição da terra e faz uma associação com ele mesmo. Então, a alternativa certa é a letra E. Vamos para o próximo? É um texto aqui de Tomás Antônio Gonzaga, e ele diz assim, tu não verás mais... Galerinha! E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então vem com a gente que a aula hoje vai ser sobre verbos e advérbios. Vamos lá para a nossa primeira questão? Na primeira questão, nós vamos tratar aqui sobre o lugar de algumas palavras na frase, a alteração delas e se isso vai trazer ou não mudança de sentido, que é o que a gente pode ver ali naquela segunda parte do enunciado, ó. Quais alterações poderiam ser efetuadas sem acarretar mudança de sentido na frase original, tá bom? Aí a gente tem ali as assertivas. O advérbio banalmente, linha 45, poderia ser deslocado para imediatamente depois de Homero. 2. O advérbio hoje poderia ser deslocado para imediatamente depois de chegam. 3. A expressão com certeza poderia ser deslocada para imediatamente depois de que. E aí você tem as alternativas, A apenas 1, B apenas 2, C apenas 3, D apenas 2 e 3 e E 1, 2 e 3. Tudo tá certo. E aí, você marcou o quê? Se você marcou a alternativa B, você tá joinha aí com a gente, tá? Porque é a única opção que se eu mudar o hoje para depois ali de chegam, você não vai ter alteração de sentido, como você pode ver aí, ó. Cadê o chegam? Ali, ó. Comprovaria banalmente no fato de que
os versos de Homero nos chegam hoje somente cravados em folhas de papel. Não muda o sentido. O hoje, né, é um advérbio que, se colocado no início, no meio, depois, ele não vai trazer mudança de sentido nenhum, porque ele vai estar sempre relacionado à ideia de tempo, ok? Agora, o banalmente, ó, vamos lá. Diz Veríssimo que a palavra escrita dá permanência à linguagem, e isso se comprovaria banalmente no fato de que, então, se eu tirasse esse banalmente daí e colocasse depois de Homero, esse banalmente, ele provavelmente estaria relacionado a outro verbo e não ao verbo comprovaria, que está logo ali ó, antes de banalmente. Então, isso traria uma mudança de sentido, certo? A mesma coisa vai ocorrer com o com certeza. Se eu tirasse esse com certeza aí e colocasse depois daquele que ali, ó, na linha 51, eu também estaria relacionando esse com certeza com outra parte da oração e não com a oração toda que veio anteriormente, ó. Homero, não, daí tem que começar antes, mas com certeza o cronista que não esqueceu a permanência do texto oral de Homero também não terá esquecido, tá vendo que ele está citando duas coisas? Se eu colocar esse com certeza depois daquele que, é como se eu estivesse relacionando só a última coisa mencionada e aquela primeira seria esquecida. Esse com certeza não estaria se relacionando a essa primeira parte ali desse período. Então, por isso, traria mudança de sentido. Então, por isso que só apenas a 2 está correta. Deu para acompanhar meu raciocínio? Espero que sim, hein? Vamos para 2. Na 2, a gente tem ali o conhecidíssimo texto, poema, né, do Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. E a pergunta é a seguinte: para fazer a exaltação comparativa entre Portugal e Brasil, o poeta utilizou principalmente advérbios, pronomes, artigos, preposições ou verbos, tá? Presta atenção numa coisa, ó. Eu tenho que prestar atenção qual foi o tipo de palavra que ele utiliza para comparar Portugal e Brasil, tá? E aí a gente vai para a leitura do texto. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. E assim ele vai, tá? Então, toda vez, e eu já vou para a resposta, toda vez que ele faz essa comparação entre Brasil e Portugal, quais são os tipos, ou quais são não, porque vai ser só um, né? Qual é o tipo de palavra que ele mais utiliza ali, ó? Advérbios. Cá, lá, né? Vamos voltar ali. Tem o lá, tem o cá, que mais? Ou é sempre as mesmas? Acho que é quase sempre as mesmas, né? Lá de novo, né? Então, ele vai usando essas palavras que dão ideia de lugar para Portugal, para Brasil, e aí essas palavras são advérbios. Se você não sabia que essas palavrinhas são advérbios, então agora você sabe. Advérbios de lugar, tá? É óbvio que na construção do texto, ele vai utilizar outras palavras, pronomes, artigos, preposições, verbos, né? Mas na hora que ele faz essa comparação entre o que tem aqui e o que tem lá, que é justamente a comparação entre Brasil e Portugal, ele usa advérbios de lugar. Muito fácil essa, né, gente? Ah, mais ou menos, né? Só é fácil se você sabe o que são os advérbios de lugar, tá bom? Mas agora você sabe, não vai errar mais. 3. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem esse texto aí, essa charge, né? Nossa, estou conversando com uma máquina. Não te assusta a inteligência artificial? Aí a outra responde: o que me assusta mesmo é a burrice real. Muito boa. E aí, o que você marcou? Alternativa A. No segundo balão, a palavra mesmo funciona como uma conjunção com valor concessivo. B. A palavra mesmo no segundo balão é um advérbio com função de ênfase. C. O uso de mesmo no segundo balão indica continuação em relação à fala da outra personagem. Ou D. O termo mesmo do segundo balão poderia ser substituído por aliás, sem prejuízo para o sentido original do texto. E aí? Se você marcou a alternativa B, você está certíssimo. A palavra mesmo, gente, precisa de bastante atenção, porque ela pode ser pronome,
pode ser advérbio, né? Mas nesse caso, ele está sendo ali um advérbio com a função de enfatizar. O que me assusta mesmo, né, é a burrice real. Tá dando ênfase àquilo que ela estava dizendo. Então, tá certa a alternativa B, tá? Na alternativa A, ó, a palavra mesmo funciona como uma conjunção com valor concessivo. Não, gente, esse mesmo não tem sentido de concessão aí nesse texto, tá? C, o uso de mesmo no segundo balão indica continuação. Não é a continuação em relação à fala da outra personagem, e sim aquilo, na verdade não é continuação, ela está enfatizando o que ela mesma está dizendo, né? É claro que o assunto geral continua sendo o mesmo, né? Mas dando ênfase àquilo que ela estava dizendo. D, o termo mesmo do segundo balão poderia ser substituído por aliás sem prejuízo do sentido original do texto. Não, se eu trocasse, ela mudaria um pouco o sentido do texto original. Então, não é a correta, ok? Então, questão 4 diz o seguinte: no excerto repentino de boca cheia, umas asneiras que ninguém entende, no segundo parágrafo, a expressão sublinhada possui um sentido conotativo, ou seja, figurado. A ideia comunicada por ela também pode ser expressada por qual advérbio? Raivosamente, impacientemente, divertidamente, vagarosamente, orgulhosamente. Eu acho que você já ouviu essa expressão, né? Mas vamos ler isso nesse segundo parágrafo só para tirar a dúvida e aí a gente já vai para a resposta. Cadê aqui? Deixa eu voltar de boca cheia. Ali, ó. Admira que ainda haja homens sérios, na linha 10, gente. Admira que ainda haja homens sérios que assim se atrevam a prestar-se ao debique em público sobre um cavalo dançador, repetindo de boca cheia umas asneiras que ninguém entende. Então, dentro desse contexto, esse de boca cheia tem sentido de, se você marcou orgulhosamente, você acertou. Normalmente, quando a gente usa essa expressão de boca cheia, é como se a gente dissesse, ó, com muito orgulho. Então, orgulhosamente. Não pode ser vagarosamente, que tem um outro sentido totalmente diferente e não é o sentido do texto, nem divertidamente, nem impacientemente e muito menos raivosamente. Ele não estava com raiva quando ele disse, repetiu de boca cheia, tá? Então, alternativa E. Questão 5. A gente tem aquele trechinho ali, ó, paródias de intelectuais e cientistas cujas maquinações eram frustradas pelo prático mocinho. Ao se transpor esse trecho para a voz ativa, a forma verbal resultante será. Então vamos lá. Aquela frase primeira está na voz passiva. Se eu for transformar isso para a voz ativa, qual que é a diferença das duas? Tá lembrado? Vou a resposta e eu já volto para explicar. Você acertou ou acertaria se você tivesse marcado a alternativa E, frustrava, tá? Então vamos lá. Primeiro, no texto original, paródias de intelectuais e cientistas cujas maquinações eram frustradas pelo prático mocinho, você tem uma voz passiva, tá? Quem que é o agente ali dessa ação? O prático mocinho. Coloca ele como sujeito agora, ó. O prático mocinho fazia o quê? Frustrava as maquinações, certo? Essa seria a transposição. E por que tem que ser frustrava? Vamos lá. Primeiro, qual é o tempo verbal? Isso é importante. Vou até falar mais devagar. Qual é o tempo verbal do eram frustradas ali? A gente tem uma locução verbal. O primeiro verbo, ele está flexionado, tá? No pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres, eles eram, certo? Então, quando eu for passar agora para a voz ativa, esse verbo precisa estar no mesmo tempo, pretérito imperfeito do indicativo. Que daí a gente só teria ali duas opções, a letra D e a letra E. As outras todas você já descartaria. Por que não a C? Frustrara, pretérito mais que perfeito. Frustrariam, futuro do pretérito.
Frustraria, futuro do pretérito. Já eliminou. Então, D e E. Mas por que é a E e não a D? Porque o sujeito mudou agora. É o mocinho. Lembra da concordância verbal? O verbo tem que combinar com o sujeito. O mocinho frustrava. E não o mocinho frustravam. Se fosse eles, aí a gente diria, eles frustravam. Ok? Tudo resolvido. Beleza? Questão 6. Assinale a alternativa que expressa na voz passiva o conteúdo dessa oração. Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul, tá? Então aqui a gente tem uma frase na voz ativa. Se eu tivesse que passar para a voz passiva, qual seria a expressão correta aí? Ó, segue a dica da questão anterior. Então, alternativa A, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul seria recebida pelos amigos? B, os amigos deveriam ter recebido um mês depois uma carta escrita em tinta azul? C, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida pelos amigos? D, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos? Ou E, os amigos receberiam um mês depois uma carta escrita em tinta azul? Vamos à sua resposta? Espero que tenha sido essa. Alternativa D. Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos, tá? Por que tem que ser é recebida e não foi recebida, né? Justamente por aquele motivo que eu falei na questão anterior, tá? Então, ó, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Primeiro, a gente vai ter que transformar o objeto agora em sujeito. Isso mesmo, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. E por que tem que ser por exemplo, e não foi recebida? Justamente pelo tempo verbal. Lembra da questão anterior que a gente comentou? Qual é o tempo verbal de recebem? Eu recebo, tu recebes, ele recebe, nós recebemos, vós recebeis, eles recebem. Presente. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É o mesmo tempo verbal. Foi, é passado, ó. Então já mudou, já não pode ser, tá? As outras construções, eles mudam ali, ó, os amigos deveriam ter recebido. Já mudou o sentido, tá bom? Então, aqui você vai preservar o mesmo tipo de estrutura e com o mesmo tempo verbal na voz ativa, é a alternativa D. A C, por que não pode ser a C? Eu tenho a mesma estrutura, um mês depois, vírgula, uma carta escrita em tinta azul. O que mudou ali, ó, foi o foi pro certo? E aí eu já expliquei por que não pode ser foi e tem que ser o ok? Já nas outras opções, a gente tem algumas outras mudanças que vai alterar aí o conteúdo um pouco dessas orações, justamente por essa ordem diferente da construção das frases, ok? Questão 7. Indique a alternativa em que todos os verbos transcritos do texto são, por seu paradigma de conjunção, irregulares. Zelar, trabalhar e tomar, elevar, danificar e causar, poder, caber e dizer, lesar, evitar e dignificar, dever, minorar e acrescentar. Quais desses aí, dessas três opções, são verbos irregulares? Eu vou logo à resposta, tá? E nesse caso, gente, o texto, talvez ele te ajude só a conjugar algum verbo que você não se lembre da conjugação. Mas aqui o conhecimento a respeito de verbos irregulares é que vai te ajudar a responder, tá? Então, se você colocou aí a alternativa C, você acertou. Então, o que é um verbo irregular? É aquele que não vai ter o mesmo radical em toda a sua flexão, em todos os tempos, em todos os modos. Por exemplo, o verbo ser é um verbo irregular, né? E é um regular, bem irregular, que a gente chama até de anômalo, né? Mas, por exemplo, ali, ó, vamos pensar no verbo poder. Qual seria o radical de poder? Pode.
Conjuga o verbo poder na primeira pessoa do presente. Eu posso. Ó, já não tá na mesma forma, né? Eu não preservei ali o radical exatamente igual do pode. Então é irregular. Caber, a mesma coisa. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Qual seria o radical do verbo caber? Cabe. Quando eu digo primeira pessoa, ó, eu caibo, já mudou o radical, irregular, tá? A mesma coisa o verbo dizer, né? Seria o radical diz, ok? Mas daí quando eu digo na primeira pessoa do presente, eu digo, mudou o radical, tá? Então, todos esses aí são verbos irregulares. Agora, os outros todos é só você fazer a mesma lógica. Zelar, eu zelo, tu zelas, ele zela. Agora conjuga no pretérito. Eu zelarei, tu zelarás, eu zelar. Ó, o zel de zelar permanece igual. Então, não há alteração no radical. Então, ele é um verbo regular e não irregular. Tá bom? Então, é só você ir fazendo essa conferência de verbo por verbo que você responde a questão. Os 3 precisavam ser irregulares para essa resposta estar correta. Ok? Questão 8. Leia o texto a seguir, considerando o uso dos tempos verbais pelos dois interlocutores, tomando-se como ponto de referência o momento da enunciação. Analise as assertivas apresentadas a seguir sobre os empregos dos verbos nos discursos demonstrados na charge. Então, já vou ler aqui, depois a gente lê a charge. 1. Os verbos sabe, acho e somos estão flexionados no presente do indicativo. Será que está certo isso? Os verbos morreremos e veja estão flexionados no pretérito imperfeito do indicativo. 3. Os verbos podemos, atingimos, estão flexionados no pretérito mais que perfeito do indicativo. E 4. No primeiro quadro, o verbo sabe e no segundo quadro, o verbo veja, estão no modo imperativo afirmativo. Marque a única alternativa com a correta classificação dos verbos. 1 e 2, 2 e 3 e 4 apenas. O que você marcou? Se você marcou 1, você acertou. Os verbos sabe, acho e somos estão flexionados no presente do indicativo, tá? Eu acho, nós somos, presente do indicativo. Ele sabe, presente do indicativo. Por que a 2 está errada? Olha lá. Morreremos. Morreremos é futuro e não pretérito. Então já está errado, não precisa nem olhar o resto. 3. Os verbos podemos, atingimos, estão flexionados no pretérito mais que perfeito. Gente, o pretérito mais que perfeito, ele vai ter sempre terminar em irá. Falara, brincara, brincáramos. Não tá, gente. Então, tá errado, né? E 4. No primeiro quadro, o verbo sabe e no segundo, o verbo veja estão no modo imperativo. Gente, imperativo é o verbo de ordem. Quando ele diz assim, ó, sabe, Zé, nós somos pobres, nascemos pobres e acho que morreremos pobres. Isso é uma ordem que ele está dando? Não, é a opinião que ele está dando. Está no presente e não no imperativo. Errado. O veja até está no modo imperativo. Agora o sabe, não. Então, não tem como marcar correta a 4. Ok? Vamos para a nossa penúltima questão, que também vai trabalhar o modo imperativo. Olha lá. Está empregado no modo imperativo o verbo sublinhado em alternativa A. Gostaria de lhes pedir que me levassem de volta? Somos nós a civilização? Claro que existe. Então, me deixem aqui. Eu lhes garanto que não tenho armas. Tá? Então, qual dessas opções aí, ele está dando realmente uma ordem. É claro que às vezes a gente pode confundir, porque o imperativo ele vem de outros tempos verbais, mas por isso que eu tenho que entender o que é o imperativo. Modo da ordem, né? E aí, se você respondeu a alternativa D, você acertou. Então, me deixem aqui. Essa é a ordem que ele deu. Eu lhes garanto que não tenho armas, é uma afirmação que ele está fazendo sobre alguma coisa, mas não é uma ordem. Claro que existe, é uma afirmação que ele está fazendo sobre o conteúdo que ele estava dizendo ali, ó, né? A mesma coisa, somos nós a civilização. É uma afirmação que ele está fazendo no contexto da charge.
E a primeira alternativa também, a letra A, gostaria de lhes pedir que me levassem de volta. Não é uma ordem que ele está dando com o uso do verbo levassem, tá? Cuidado para você não confundir nessa A com essa ideia assim, ó, gostaria de lhes pedir, que é uma forma educada, às vezes, a gente pedir alguma coisa. Mas mesmo que seja educada, que dê a ideia de ordem, não é uma ordem, tá bom? Então, alternativa D. E a última questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que a substituição da forma verbal que se apresenta no modo imperativo negativo em psiu, não digas nada, para o imperativo afirmativo sem alteração da pessoa gramatical está correta. E aí, alternativa A, B, C, D ou E? Psiu digas, psiu dizei, psiu dize, psiu diga, psiu dizes. Tá? Vamos à resposta? Aí eu já explico o porquê. Questão C, tá? Agora vamos lá. Primeiro, psiu, não digas nada. Primeiro, ó o que ele disse ali, isso é importante, ó. Sem alteração da pessoa gramatical. Como eu descubro a pessoa gramatical do verbo no imperativo? Então, a frase que primeiro ele pediu para a gente analisar está no imperativo negativo. O imperativo negativo ele se forma a partir do verbo no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo. Então, que eu diga, que tu digas, que ele diga. Então, está na segunda pessoa, porque primeira pessoa no imperativo não existe. Então, em qual das opções eu tenho um verbo na segunda pessoa, tá? Então, olha lá, o verbo na segunda pessoa, só que agora no imperativo afirmativo, a segunda pessoa a gente tira do presente do indicativo sem o S, tá? Então, eu digo, tu dizes. Dizes sem o S seria dize. Olha aí que bonitinho, tá? Então, a alternativa C. Todas as outras estariam erradas. Então, aprenda em qualquer questão que envolva aí imperativo, de onde vem, porque o imperativo ele vai sempre ser derivado de outros tempos verbais que a gente conjuga no indicativo e no subjuntivo. Tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado bastante esses momentos da nossa aula de hoje, tenha tirado todas as suas dúvidas e, ó, sucesso até a nossa próxima aula.